Bom dia, querido irmão, bom dia, comunidade Resgate. Neste terceiro domingo da Páscoa, neste terceiro domingo da ressurreição do Senhor, um domingo de festa, de alegria, onde nós ainda estamos saboreando a experiência do ressuscitado, Estamos aí aprofundando, ainda no período de pós-ressurreição e manifestação do Senhor Jesus no meio do seu povo. O evangelho de hoje está em João capítulo 21, versículo de 1 a 19. Vamos lá, vamos juntos aprofundarmos essa léxio divina, o que Deus quer falar para nós através das entrelinhas de suas palavras. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, estava Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram à barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Simão, filho de João: Amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez Simão, filho de João: Amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado,
acrescentou: segue-me. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho relata exatamente a terceira aparição, como ele bem menciona aqui, de Jesus para os seus discípulos. É impressionante perceber aqui nesta terceira aparição do nosso Senhor Jesus que tipo de experiência Jesus queria proporcionar para os seus discípulos, seus apóstolos. É claro que se Jesus tivesse aparecido para eles às margens do lar de Tiberíades e simplesmente tivesse falado com ele, como aconteceu em outras vezes, ao longo do tempo, esses relatos poderiam ficar apenas como ilusórios, tipo, eles tiveram alucinação porque tinham vivido fatos fortes recentemente e aquilo não passava de uma alucinação. Por isso que as aparições do Senhor, ela não se deu apenas ao fato de Jesus aparecer a eles e eles verem conversar com o Senhor. Não. Jesus quis ter experiências físicas. O fato de, quando eles estarem nas margens, chegarem às margens do mar, já tinham brasas e já tinham peixe sobre essas brasas. E eles comeram. Diz que Jesus tomou o peixe, partiu, dividiu entre eles. Ninguém ousava perguntar, Jesus tomou o pão e lhes deu. E do mesmo modo o peixe. Ou seja, todos comeram. Jesus partiu o pão e ceou com eles. Isso é impressionante porque Jesus estava qualificando essa experiência para que não restasse dúvidas. Há vários aspectos aqui nesse evangelho que nós precisamos pontuar. Primeiro aspecto, a experiência com o ressuscitado. Ela tem que ser uma experiência inegável, incontestável. Ela tem que ser uma experiência viva, convincente, eficaz, ao ponto que não reste dúvida, não reste medo, que ela não se perca ao longo da nossa história de vida. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu sinto hoje a necessidade de nós qualificarmos essa nossa experiência de caminhada com Jesus. Ao longo de tantos anos, nós quantificamos tanta experiência, nós somamos tanta experiência nessa caminhada de fé, de adesão a Jesus, de seguimento do Evangelho. Só que em alguns momentos da nossa vida nós paramos para pensar quando essa nossa fé ela é colocada à prova, quando essa nossa fé ela é testada, nós conseguimos entender o quão limitados nós somos em relação à veracidade e aos frutos que a nossa experiência cristã tem produzido em nossas vidas. É impressionante e ao mesmo tempo é preocupante na qualidade dessa experiência. Jesus ressuscitado, ele quer ter uma experiência conosco que transforme a nossa vida. Mas quando eu digo transforme a nossa vida, é algo que vai além do que a própria frase ela consegue falar. Em síntese, essa experiência precisa preparar a gente para um mundo vindouro. Ela precisa preparar a nossa expectativa de vida. Ela precisa alimentar a nossa expectativa de vida, nutrindo ela não para este mundo. Porque se nós pararmos toda a mensagem do Senhor, ela é focada no mundo que nos espera. Então todo apego desordenado a este mundo, ele gera escravidão e gera uma experiência falsa do seguimento de Jesus. Mas é exatamente isso que eu estou interrogando, convocando a comunidade e os queridos irmãos,
para nós analisarmos. A sua fé está sendo posta à prova, como a de Pedro foi. Conseguimos entender aqui que nesse evangelho há o legado de Pedro, a institucionalização do papado. Conseguimos entender isso aqui. E no final desse evangelho conseguimos entender que Jesus mensura, que Jesus deixa a entender com que morte Pedro vai entregar a sua vida. Então, se nós pararmos aqui para fazer uma análise histórica de como foi a vida dos apóstolos e daqueles sucessivamente que seguiram os passos de Jesus, foi uma vida focada no reino que Jesus falou, que não é deste mundo. Então, esse evangelho hoje, ele nos chama a lançar as redes aonde Jesus manda, porque ao contrário disso não teremos fruto. Esse evangelho hoje ele nos chama a jogar as redes para não perdermos tempo. Passaram a noite pescando e nada apanharam, mas quando obedeceram à voz daquele Senhor, lançai ali que ali dá certo. Eles lançaram as redes aonde Jesus mandou. Isso nos leva a pensar, e nem quero me prolongar muito, porque eu acho que eu já cheguei no foco desse evangelho, para o qual eu sinto hoje em falar para vocês. O foco central, a mensagem central. Nós precisamos aprofundar a nossa experiência de fé, que ela seja transformadora, que nós possamos obedecer a voz do Senhor para a mensagem central de Jesus. O que mais Jesus falava? O meu reino não é deste mundo. Vou para o Pai para preparar uma morada para vocês. Jesus deixa claro a transitoriedade desse mundo. Gente, Jesus deixa claro em várias passagens o quanto tudo isso que nós estamos vivendo aqui é transitório. E a nossa vida ela passou como um flash. Se você não percebeu, passou como um flash. Está passando. E hoje eu paro, porque é isso que me vem dentro da alma, para perguntar a cada um irmão que escuta essa Léxio: como está a sua experiência de fé? Eu não estou falando de afetivamente, de emocionalmente, eu não estou falando de experiência filosófica, de conhecimento teológico, não. Como é que está você? A sua capacidade de reação, como é que você recebe os acontecimentos que vêm para você da sua vida? Qual é a expectativa que você tem em relação à sua vida? Tanto aos planos que você tem, quanto à sua experiência, como ao se preparar para o encontro com Jesus. É isso que eu estou falando. Eu vou ser mais objetivo. Será que nós nos preparamos para a morte? É impressionante como a gente realmente não para falar sobre isso. Nós nos preparamos para ter uma vida plena, mas sequer mencionamos sobre a morte. Claro que ninguém tem que pensar, viver pensando na morte. Não. Talvez não seja essa a minha proposta. E com certeza não é. Mas a morte é uma certeza. A morte é uma certeza, a certeza do nosso encontro. Então, para suavizar a pergunta, nós estamos nos preparando para esse encontro que Paulo chamou de libertação. Este encontro definitivo com Ele, o autor do nosso chamado, da nossa vida, da fé que professamos. Queridos irmãos, eu quero finalizar aqui essa Léxio convidando você a se interrogar neste terceiro domingo sobre a qualidade da experiência de fé que você tem, a qualidade e a eficácia da experiência de fé que você tem. E como é que você vai perceber isso? Quando ela é posta à prova, quando ela é colocada em evidência para que se prove seus frutos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos hoje, neste domingo, parar, aprofundar, para entender. E os apóstolos, depois no anúncio do Evangelho,
estiveram dispostos a dar a vida por Jesus, porque o tamanho, a qualidade, a intensidade da experiência que eles tiveram com o ressuscitado foi incontestável. Fiquem na paz, um bom domingo e uma excelente semana.